Shalom a todos, mais uma vez. Agradeço a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje nós vamos falar sobre quem é o Filho de Deus e quem é o servo de Deus. Existem, principalmente no conceito cristão, a ideia de que um homem, por nome Jesus ou Yeshua, ele seria um filho de Deus, quer dizer, seria dando a ideia que era um filho separado, né, dos outros seres humanos, que seria como salvador da humanidade. Então, quem realmente é o Filho de Deus? Primeiro nós temos que entender que, segundo o cristianismo, antes de eu prosseguir, eu gostaria de deixar claro uma coisa. A minha ideia aqui não é atacar o cristianismo, jamais. A minha ideia aqui é mostrar que o Novo Testamento, ou a Brit Hadashah, não tem nada a ver com o judaísmo, ou muito menos seja o complemento ou final do que supostamente é chamado de Antigo Testamento, que nós chamamos de Taná, tá? Só isso. Então, voltando ao assunto. Então, quem é realmente o Filho de Deus? Se você for em Shemot, Êxodo 4:22, Hashem, Deus, bendito seja ele, chama toda a nação de Israel como meu filho, meu primogênito. Então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Em Shemot, ou Êxodo 4:22, Deus não está falando, e dirás ao faraó, um entre o povo de Israel é meu filho, ou um que vai nascer entre o povo de Israel é meu filho e é meu primogênito. Também alguém pode falar assim, algum de vocês que estejam vendo o meu vídeo, pode falar, mas lá em Deuteronômio que fala que levantarei no meio de ti um profeta. Eu já fiz um vídeo, vocês podem procurar aí no meu canal, que vocês vão ver aí, está bem explicadinho. Mas voltando aqui, Deus, ele tem um costume de chamar a nação de Israel como meu filho e como também meu servo. Mas por enquanto vão ficar no meu filho. E é por isso que lá em Oséias 11:1, Deus fala o seguinte, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Por que o profeta, Deus através do profeta fala que Israel era menino? Muita gente também associa isso aí ao Jesus, mas não é. Fala que Israel era menino, por quê? Porque quando Israel estava como escravo no Egito, era como uma criança, não era considerado uma nação. Foi depois da saída do Egito que Israel começou a amadurecer como nação. Foi preciso Hashem mandar o milagre, mandar as 10 pragas, abrir o mar vermelho, dar as leis, a Torá, para que Israel começasse a crescer como nação. Até então, Israel não era considerado uma nação, era considerado uma grande família, né? Até que muitas vezes a própria Taná chama Israel de Jacó e etc. Então é por isso que Deus, através de Oséias, chama Israel de menino, porque Israel era como uma criança, ainda não tinha o amadurecimento como nação. Se vocês forem, por exemplo, olhar com mais carinho, por exemplo, em Isaías 44:21, lá deixa muito bem claro quem é o servo de Deus. Lembra, olha o que está escrito. Isaías 44, versículo 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó e Israel, porque és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Tá vendo? Chama toda a nação de Israel de meu servo. Isaías 44, versículo 22, prosseguindo, também está escrito: e apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi.
Em Isaías 49:1 está escrito: ouve-me, ilhas, escutai, nações de longe. Adonai me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, Israel. Então, você vai olhando, Isaías 49:3 fala: e me disse, tu és meu servo Israel, em que me gloriarei. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque para quem lê o Tanar, o conhecido Antigo Testamento, com atenção, sem visões idólatras, vê o Tanar, lê o Tanar como ele foi escrito dentro da concepção da Torá, vai entender que Deus ele faz uma qualificação entre o povo judeu, entre o povo israelita. Quem permanece na Torá, ou seja, quem permanece nas leis de Deus, bendito seja ele, Deus chama de meu servo e meu filho. Já os judeus, os israelitas, que não cumprem as leis de Deus, Deus elimina, Deus já não trata ele como um israelita. Deus já trata, por isso que em Isaías 53, lá faz a distinção dos que estão na Torá e dos que não estão na Torá. Então, portanto, vemos que a pessoa em que Deus, no livro de Isaías, no caso, chama de meu servo, é o povo de Israel. A nação de Israel e o Estado de Israel considerado como um todo, uma pessoa, através do século, desde a sua origem até o fim dos tempos. Em Isaías 52, versículo 13 a Isaías 53, versículo 12, vemos que Deus se refere ao mesmo tempo ao seu servo e ao povo de Israel e aos israelitas, ou judeus, individuais. Ele diz que devido aos pecados cometidos pelos que não estavam dentro da Torá, Deus faz essa separação, Então Deus chama meu servo aqueles que estão na Torá e os outros, que não estão na Torá, Deus considera como pecador, Então por isso que fala que Israel vai sofrer muito, a ponto de morrer, perder seu território, quanto aos israelitas, Todo mundo sabe, depois Isaías profetizou a expulsão do povo judeu da terra de Israel pelos assírios, pelos babilônios, no século 7 e 6 antes da Era Comum, e depois pelos romanos no século 1, e 2 depois da Era Comum. Então, nesse trecho, Deus falou em linguagem figurativa e fez uma personificação do povo, nação e Estado, de Israel, como se aqueles que estavam dentro da Torá fosse como Deus fez lá em Êxodo, chamou toda a nação como meu filho, meu primogênito. Vale lembrar que lá Deus não falou assim, só Israel meu filho. Não está isso escrito, está falando que Israel, toda a nação de Israel é o filho primogênito de Deus, e que as outras nações, então os rabinos falam que as outras nações são os filhos mais novos de Deus, só que não é mais velho e mais novo no contexto de mentalidade humana. Fala que Israel é primogênito por Israel ter recebido a Torá primeiro do que as outras nações. Então é nesse contexto, tá bom? Então, por exemplo, se vocês forem lá, Deus também se refere como meu servo em Isaías 42:19, Daniel 7, do 13 ao 14, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Se vocês estiverem curiosos, entra no meu canal, tá lá, eu fiz Daniel 7:27. Então, tudo aí Deus esclarece que o filho de homem que aparece na visão é o povo de Israel, e não um homem entre o povo de Israel. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Pode olhar, no canal tem vários temas, vários assuntos, tá? Se inscreva, compartilhe, sempre eu estarei postando vídeos. Se tiver alguma curiosidade dentro do conhecido Antigo Testamento, deixe nos comentários que eu terei o prazer em responder. Baruch Hashem, Shalom, e até o próximo vídeo.